Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Dileton 20, bom dia. Deus abençoe sua manhã, seu dia de terça-feira. Nós estamos juntos mais uma vez para celebrar os louvores de Deus nesta manhã tão abençoada, que eu espero que a luz divina encha seu lar, sua vida de paz, de bênção e de muita luz. Nós precisamos de paz nesse mundo tão confuso que vivemos. Nós cristãos aprendemos a depender de Deus e nele nós encontramos o conforto interior, o conforto espiritual, para não perdermos a paciência, não perdermos o equilíbrio e a paz. Dando sequência às nossas meditações das moções interiores que nosso Senhor deu à Beata Conchita, para que ela pudesse falar para nós dos vícios opostos às virtudes. Hoje, Jesus fala para ela da adulação. A adulação, diz ele, é filha da exageração e da hipocrisia. Tem em suas veias o sangue da mentira e geralmente se abriga em almas baixas e ignóbeis. É um vício repugnante, odioso e desprezível. Almas retas nunca adulam, pois a verdade as acompanha constantemente. De fato, a adulação está bem longe da retidão e da justiça. A adulação consiste numa falsa e desordenada exibição de qualidades alheias. O bajulador tem sempre em seu agir um fim desonesto, ou ao menos não reto. Às vezes adula-se por interesse, para atrair tal ou qual vontade ou simpatia. Outras vezes, por vaidade ou soberba, adula-se para favorecer alguém. Em muitos casos, a adulação é vil e traiçoeira, feita por burla ou sarcasmo. Adula-se em ausência ou presença do adulado, mas sempre com falsidade, fingimento e hipocrisia. O elogio bem ordenado é virtude que leva à caridade. É digno de um cristão louvar o irmão, mas esse louvor é sempre acompanhado de singeleza, sinceridade e retidão. O santo louvor é prudente, jamais é praticado diante da pessoa louvada. O santo louvor é puro, brota da verdade sem exageros e fingimentos. O santo louvor é sincero, franco, sempre ordenado à glória de Deus. O santo louvor do próximo não se detém na criatura, mas transcende-a em Deus, sobrenaturalizando as virtudes e enxergando nas qualidades da criatura a mão de Deus, que proporciona tais virtudes e qualidades. É famoso e digno de recompensa o elogio do próximo, porém com as condições que acabei de dizer. Caso contrário, o que é virtude passará a ser vício, mudando-se o elogio em adulação. O campo da adulação e do elogio é inclinado e escorregadio. Para percorrê-lo precisa-se de pés de chumbo. Uma intenção reta e pura é o apoio que sustenta a alma em luta contra o vício. O elogio tem também um ponto escuro. Pode deslizar em proveito próprio, o que ocorre com frequência entre os homens. Sem que se perceba o elogio alheio, pode resvalar no amor próprio, e a pretexto de elogiar alguém, por almas espirituais não ousaria fazer isso abertamente, o que ser-lhe-ia também contraproducente. Almas gentis atraem para si a simpatia e a admiração de muitos. O amor próprio, quão sutil és em tuas maquinações.
Remédio da adulação é o silêncio, que afugenta todo interesse próprio, soberba e burla. Antídoto contra todo louvor de si mesmo e amor próprio é a humildade sincera. Corretivos de louvor alheio são a sinceridade e a verdade. A retidão do coração abrange esse conjunto de virtudes e serve tanto para evitar a adulação quanto para usar retamente o elogio. Bem, esse é um ponto muito interessante. A gente pode ver muito esse vício da falsidade, da adulação no mundo da política, no mundo das autoridades, em que tem as pessoas bajuladoras. Eu mesmo já tive a tristeza de conhecer alguns personagens com esta triste sina de bajular os outros por interesse. É horrível. É uma falsidade, é algo que o povo não aceita, a comunidade não aceita esse tipo de gente bajuladora, gente que carrega essas falsidades no coração, essas bobagens. E agora, nesse tempo de política, a gente pode ver quantas pessoas bajuladoras, quantas pessoas falsas, quantas autoridades que gostam de ser bajuladas, que gostam de ser insensadas. Isso é uma grande bobagem, uma grande perda de tempo, né? Se uma autoridade faz aquilo que é bom, está fazendo nada mais, nada menos do que a sua obrigação. Isso vale também para a autoridade religiosa, para os bispos, para nós bispos, sacerdotes. Quando a gente faz as coisas como deve ser feita, não há necessidade de elogio, é a obrigação da gente fazer. Mas o mundo é movido a essas falsidades, essas bajulações, essas manias, essas bobagens, esses elogios bobos, que são incensos que não prosperam. E isso é horrível, é doloroso. E sempre há o bobo da corte, aquele que fica incensando e bajulando o rei. E o rei às vezes está nu, o rei às vezes não vale nada. Então nós vamos aprender isso, essa ciência da tranquilidade, o cuidado que nós devemos ter com essa questão da bajulação. Você pode fazer um louvor às atitudes heróicas das pessoas, mas uma coisa mais no nível da espiritualidade, da objetividade. Não há necessidade de ficar incensando. Eu mesmo não gosto de que as pessoas ficam elogiando a gente. Isso é uma bobagem, não precisa disso. A gente não precisa ser movido a isso. Não há necessidade de ficar elogiando. Eu conheço muitos bispos santos que nunca elogiam ninguém, porque faz bem você não elogiar. Não há necessidade disso. A gente tem que cumprir a obrigação da gente com alegria, com satisfação e sem querer elogios, sem querer esses louvores humanos, passageiros, frágeis e muitas vezes tempestivamente falsos. Muita gente elogia a gente com falsidade. E quem não é bobo sabe disso. Quem tem um pouco de bom senso percebe logo a bajulação como essas falsidades que vêm com elas, que não tem nada a ajudar a somar a espiritualidade da pessoa. Nós cristãos devemos tomar consciência da necessidade de cumprir o nosso dever antes que o tempo passe. E sempre pensar na morte, pensar no fim, porque o nosso fim é isso mesmo. É aquilo que a quarta-feira de cinzas diz muito claramente para nós. Lembra-te que tu és pó e ao pó hás de voltar. A aclamação ao Evangelho da missa desta terça-feira traz para nós o versículo 7 do capítulo 16 de João. Eu hei de enviar-vos o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. É interessante que nós já vamos caminhando para Pentecostes. Domingo agora já é o domingo da Ascensão, a gente já entra na semana de Pentecostes, festa do Divino, toda esta
beleza que a piedade popular vive com as folias do divino e tudo mais, e a liturgia vai nos levando a esta consciência da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O Espírito Santo, ele é a verdade. O Espírito Santo em nós, e nós vivemos esse tempo do Espírito, ele produz no nosso coração o senso da verdade. Ele nos acalenta, mas também o Espírito de Deus nos convence dos nossos pecados, dos nossos vícios. Outro dia uma pessoa partilhava comigo a alegria da recuperação de um parente que estava mergulhado na sarjeta do alcoolismo há muitos anos. Eu mesmo cheguei a pensar que não tinha mais solução, que realmente não era mais possível aquela criatura humana sair daquela situação degradante. E hoje, essa pessoa já está em 4 anos de sobriedade e totalmente diferente. Saiu daquela feiura, daquela magreza, daquela doença, daquele sofrimento, daquela situação cadavérica em que se encontrava, e hoje, no seio da sua família, vive essa tranquilidade movida pela sobriedade. Recuperou sua família, recuperou a sua estima, recuperou as amizades, recuperou o trabalho, porque o Espírito de Deus encontrou lugar no coração dele. Conseguir levar no encontro de homens e lá nas orações, aqueles momentos profundos de muita invocação do Espírito Santo, ele teve no seu coração essa revelação do Espírito Santo. E ali mesmo ele renunciou a tudo, depois fez seu acompanhamento, seu tratamento, hoje é uma nova criatura. A ação do Espírito Santo. O Espírito de Deus move em nós e nos transforma. Vamos deixar que esse tempo agora da vivência dos festejos do divino possa os nossos corações realmente serem tocados por esta unção. E o Dom Henrique sempre falava dessa unção do Espírito Santo que move a nossa vida na direção do Pai. Senhor nosso Deus e Pai, dai-nos uma vida de sinceridade na verdade. Livra-nos, Senhor, desta carência da bajulação. Dai-nos a graça de sermos tranquilos, normais, excepcionais. Fica, Senhor, conosco. Enche o nosso coração de santa alegria. Nos dê a doce paz do Espírito. Encha-nos com Teu Espírito Santo, a fim de que a nossa vida possa ser uma vida de seguimento, de união contigo, Jesus, para fazermos sempre a Tua vontade e não a nossa. Fica conosco hoje e sempre. Amém. Pela intercessão dos santos anjos, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tenha uma terça-feira abençoada.